Bacana. O vídeo anterior acabou sendo cortado de maneira abrupta, mas a questão a ideia, né, toma consciência daquilo que está na natureza, se unem formando uma coisa só, que é o que o Hegel chama de espírito, beleza? Então nesse exemplo lá da briga na rua que eu falei, seria, caramba, agora eu, né, na minha mente já existe a imagem de que aquilo é uma briga, que era o que estava acontecendo, beleza? Agora, por que eu falei para vocês que no Hegel as coisas nunca têm fim? É o seguinte, na visão do Hegel, a gente tem um primeiro item, e aí esse primeiro tem um segundo que se contrapõe ao primeiro, e aí, da briga entre os dois, do diálogo, do confronto, surge um terceiro. É uma síntese dos outros dois. Esse termo síntese é importante. E aí, essa síntese depois se transforma no primeiro termo de uma nova questão, que vai encontrar um segundo, eles vão se confrontar e vai vir uma síntese. E essa síntese se tornará o primeiro passo de uma nova questão, ok? Então, para o nosso amigo Hegel, ele vai tomar essa ideia, né, de ideia, natureza... Toma essa ideia, a palavra ideia aqui é complicada. Ele tem essa visão, né, de que tem ideia, depois natureza, depois o espírito. Ok. Depois, o que acontece? Esse mesmo termo espírito, o Hegel aproveita para falar da sociedade, para falar do mundo, da natureza, mas no que envolve o ser humano. E ele tem o primeiro termo que ele chama de espírito subjetivo e o segundo ele chama de espírito objetivo. Ok? E aí o espírito objetivo, quando ele observa, subjetivo, quando ele observa o mundo, mas sob o prisma da humanidade, né? O que existe no universo focado no ser humano, né? Ele chama de... é um indivíduo. O indivíduo, na nossa organização do mundo, é o que o Hegel chama do espírito subjetivo. Então, o sujeito é o indivíduo. Então, o que é o objeto? É a natureza. Não, eu falei que é a parte... Hegel aqui só está se referindo ao que importa à humanidade, ao ser humano, certo? O que diz respeito ao ser humano. Então, o espírito objetivo, o subjetivo é o indivíduo, o objetivo é a sociedade. E aí a gente tem o terceiro passo, que Hegel chama de absoluto, que é a síntese, ou seja, é a união, depois de confronto, entre o espírito subjetivo e o objetivo. E aí, para o Hegel, isso aqui é o Estado com letra maiúscula, né? O governo, certo? E dependendo da situação, a gente pode até chamar de Deus. Estado é mais tranquilo aqui, beleza? E aí, esse Estado é formado pela junção dos indivíduos. Junta os indivíduos, junta a sociedade, certo? Indivíduo, a visão é individual da vida, das questões, e é isso em confronto com um coletivo, vou colocar aqui até entre parênteses o coletivo. Se a gente observar bem, a nossa convivência na sociedade é recheada de conflitos, né, entre o individual e o coletivo, beleza? E aí desse conflito a gente chega ao Estado, ok? Há inclusive autores que colocam esse Estado do Hegel, o absoluto, como o ponto central do desenvolvimento da ideia do que a gente chama de socialismo, né? Não o socialismo do que se divulga de maneira grosseira por aí, mas da ideia do socialismo dentro dos livros, dentro das obras filosóficas, certo? E do que a gente também pode chamar de fascismo, né? Filosóficas e ciência política, certo? Ou seja, essas duas partes tão opostas, né, o socialismo e o fascismo, a gente consegue, olhando com calma, ver que pode ser que a origem seja aqui o absoluto do Hegel, certo? Porque o Estado, que é composto por tudo, ele tem mais poder, ele é montado pelo indivíduo e pela sociedade. Então, ele acaba se tornando um conjunto maior.